Fala galera, hoje nós vamos fazer um corte maravilhoso, sensacional, um corte que tem muito sabor, que é a fraldinha. E nós não vamos fazer uma fraldinha só no sal grosso, não. Nós vamos fazer a fraldinha na manteiga e alho, que é uma mistura assim saborosíssima. É difícil você errar a mão quando você coloca manteiga e alho em alguma coisa. Você tem que fazer muita força para não ficar bom. Antes de começar o vídeo, vamos dar aqueles recadinhos tradicionais nossos. Sigam em nossas redes sociais, no Instagram Ilan_Silva_BBQ, no YouTube e no Facebook Ilan_Silva_BBQ. Curtam o nosso vídeo, já curta de uma vez, não deixa para o final para você não esquecer que isso faz muita diferença para o nosso trabalho. Se inscreva no canal e acione o sininho. Isso. Mande também, compartilhe com todos os seus amigos carnívoros, eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos eles. Postem, reproduzam a receita e postem em suas redes sociais com a hashtag O Melhor Churrasco do Mundo é Nosso. E, para começar, musiquinha hoje, Zé Neto Cristiano. Pra quem gosta do sertanejinho universitário, é muito top. Vamos lá então. Vamos lá. A fraldinha é um corte hiper saboroso e versátil. Ele pode ser feito na chapa, cozido, inclusive dentre as carnes de cozinhar, é a que eu mais gosto. É uma carne extremamente saborosa. Na churrasqueira também ela é versátil. E a gente pode fazer ela tanto no espeto quanto na grelha. Para fazer no espeto, qual que é a dica que eu dou? A gente geralmente tem uma fraldinha mais uniforme, que vocês veem que essa aqui, olha, tem uma diferença de altura muito grande, então acaba que dá uma diferença de altura. Então uma forma legal de se fazer essa aqui é no espeto e ir descascando. A gente consegue controlar essa diferença. Caso você tenha uma mais uniforme, você pode fazer para descascar também, ou pode fazer ela assando ela toda para depois fatiar ela toda ao mesmo tempo. A dica que a gente dá é o que? Se você for fazer ela com uma altura mais uniforme, fazer ela mais juntinha assim, ó, que ela fica mais suculenta na hora que você cortar ela. E outra dica que a gente dá também, quando vai fazer com espeto, por ela ser uma carne mais larga, você usar um espeto duplo, não usar aquele individual. Por quê? Porque você coloca no meio, costuma as pontas ficarem caídas para o lado, assim, isso acaba dando diferença no ponto da carne, das extremidades para do centro da carne. Como que nós vamos fazer a fraldinha aqui hoje? Como ela está com essa diferença de altura aqui, e o planejamento é de fazer ela na grelha, eu vou cortar ela aqui. Aí o que eu vou fazer? Como a minha ideia era fazer só uma fraldinha, tipo a fraldinha Red, que eles falam hoje, que é a fraldinha sem essa capa de gordura, eu vou utilizar aqui agora só esse pedaço da fraldinha, que vai atender porque a gente quer para fazer na manteiga e no alho. Esse pedaço aqui eu vou guardar para fazer uma outra hora. Aqui ó, eu tenho uma cabeça de alho grande, picadinha, descascada, picada. E eu vou, aqui nessa xícara, eu tenho 2,5 colheres de manteiga. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse alho picadinho, não precisa ser muito picadinho, muito uniforme. Vou colocar esse alho todo dentro da xícara. Essa xícara, ela aguenta uma temperatura bacana. Eu vou levar ela para a churrasqueira e vou deixar esse alho cozinhar aqui dentro e curtir um pouco. Isso, enquanto nossa churrasqueira vai acendendo ali, vamos contar da primeira vez para vocês que eu fiz esse corte aqui. Foi dessa forma, né? Eu fiz uma fraldinha na manteiga de alho. Em 2014, mais precisamente no dia 4 de julho de 2014, foi a época daquela fatídica Copa do Mundo aqui no Brasil. A Ju e o Carlos são pessoas queridíssimas da gente. Diga-se de passagem, fizeram
aniversário de casamento agora no último dia 5, né? Parabéns para vocês, Ju, Carlos, tudo de bom, felicidade para vocês. Bernardo também, que é o filhinho deles. Felicidades, abração, Bernardo. Eles iam casar e nessa época nós somos de João Molevade e nós estávamos morando em Sete Lagoas. A Ju, ela é prima da minha esposa, a Juliana. Então, naturalmente, muitas pessoas da nossa família iriam para o casamento. Naquela época a gente podia fazer casamento, podia aglomerar, podia receber muita gente em casa, né? Deus abençoar, tá perto para a gente voltar a ter esses encontros aí. Então, como ia ter o casamento dela no dia 5, no dia 4 teve o jogo do Brasil. Foi Brasil e Colômbia, 2-1 pro Brasil, na semifinal, a quartas de final da Copa do Mundo. Então, foi todo mundo para nossa casa, a minha mãe, os irmãos de Fabiana, foi bastante gente para nossa casa, a casa estava cheia e foi muito marcante esse episódio todo. Foi uma fase bem legal, porque nesses dias estava tendo os jogos da Copa, que eram legal, tem um movimento, né, tem um motivo extra para a gente reunir. Teve o casamento de Ju e Carlos, que foi um casamento muito legal, foi muito gostoso. Inclusive, minha mãe sempre, quando ela vai falar do casamento de alguém que marcou ela sempre cita esse casamento, porque foi um casamento que a gente divertiu bastante. E ainda recebemos o pessoal lá em casa. Então foi um final de semana muito legal. E o João Guilherme, que é nosso sobrinho, ele foi lá para casa uns dias antes. E a gente conversando, não sei nem se ele lembra disso. Aí ele tinha falado assim, olha, eu tô com vontade de comer uma carne com alho. Eu falei, João Guilherme, nós vamos fazer uma carne com alho então. E aí que veio essa fraldinha no alho, foi a primeira vez que eu fiz. Aí a gente já ia fazer um churrasco mesmo, como sempre, né? Sempre tem que ter churrasco. E aí eu coloquei uma manteiga numa vasilhinha, peguei até esse copinho aqui, ó. Filma aqui, Juju. Essa coisa linda aqui. Aqui é a minha Jujuzinha. Foi mais ou menos dessa época, esse aqui foi um pouquinho depois, mas foi mais ou menos dessa época, esse deve ser 2015. Peguei até essa xícarazinha, que na época eu peguei uma xícarazinha também, não era essa, né? Mas aí eu peguei essa xícara aqui que traz um pouco de lembrança da época também. E aí a gente fez da forma que a gente vai fazer aqui, foi sucesso absoluto. Então vamos lá, para fazer a fraldinha, como é que nós vamos fazer? Filma aqui, Juju. Vou temperar ela com sal. Vai ser bem simples o tempero, viu? Não vai ser prático. Tá começando o Masterchef agora. Eu gosto muito do Fogaça e gosto muito da teoria dele, né? Menos é mais. Então, assim, às vezes a gente até dá uma exagerada. Não vou te falar que a gente vai sempre no menos é mais, não, mas eu acho que o menos é mais é uma coisa assim que a gente faz pra gente errar menos mesmo. Quanto menos você usa de ingredientes, eu acho que você tem um resultado melhor e tem menos chance de errar. Inclusive começou o Masterchef essa semana e eu ainda não assisti o episódio, mas eu vou assistir. Sou fã de carteirinha. Ok, pimenta. Vou temperar com sal, não muito. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um tempero um pouquinho diferente do que eu costumo fazer com o sal. O sal, quando você tempera e deixa ele curtir um pouquinho na carne, ele faz uma reação diferente. O que acontece? O sal, ele desidrata os alimentos. Então eu coloquei o sal aqui, vou colocar do outro lado também, e vou deixar aqui uns 10 minutos. O que vai acontecer? Primeiro ele vai dar uma desidratada na carne, ele vai puxar um pouquinho os sucos da carne. Depois que ele puxar os sucos da carne para fora, eles voltam e levam o sal para dentro. E a carne fica temperada por dentro também. Então, assim, quando você faz dessa forma de salgar aqui, ela tem essa vantagem, que a carne no interior dela, ela fica mais bem temperada. Não vai ficar salgada também, com esse tiquinho de sal que a gente colocou. A gente vai colocar ela no braseiro, vai colocar o copo com a manteiga e o alho na parte lateral e eu vou passando a manteiga na carne durante o cozimento da carne.
vou virando ela e vou passando manteiga dos dois lados. Um segredo importante aqui é o que? O alho, ele queima muito fácil. E quando ele está queimado, ele não tem ele não é muito palatável, ele fica amargo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar só a manteiga, sem o alho. E depois, quando tiver mais para finalizar ela, eu vou colocar vários pedaços de alho aqui. Por quê? Porque eu não posso deixar ele nem cru, porque também ele não fica saboroso, e nem posso deixar ele queimar. Então quando eu estiver finalizando a fraldinha, eu vou colocar os pedaços de alho, vários pedaços, vou colocar bastante alho, vocês vão ver. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o alho assadinho e não vai passar do ponto, porque eu vou colocar ele bem no final, beleza? Enquanto ele nos presentear, a gente vai colocar ele aí, né? Pode ser que tenha alguns dias aí pra frente aí que ele não apareça pra nossa gravação. Mas enquanto ele nos presentear, vamos. Aí como que eu vou preparar essa carne aqui? E essa parte é bem importante a gente entender. Eu vou preparar ela mais ou menos a 23 centímetros do braseiro. O que é que isso significa, gente? Isso vai interferir no tempo que eu vou deixar ela e o ponto que eu quero chegar nessa carne. Porque se eu coloco ela muito perto do braseiro, o que vai acontecer? Ela vai criar aquela camada gostosa ao redor da carne muito rápida e eu vou ter que levantar ela para ela chegar no ponto. Ele vai criar aquela camada saborosa, que é aquela crostazinha nela muito rápida, e o interior dela vai estar cru ainda, não vai estar ao ponto, vai estar cru. Então eu vou ter que subir ela para o segundo andar da churrasqueira para ela chegar ao ponto. Como eu vou estar ali a mais ou menos 20 e poucos centímetros do braseiro, o que acontece? Essa reação ela vai acontecer mais lentamente. Então o que acontece? Eu não vou precisar de subir ela para o segundo andar da churrasqueira para chegar ao ponto, porque ela vai tanto criando aquela crostazinha gostosa do lado externo dela, quanto chegando ao ponto da carne. A gente vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que é importantíssimo para a gente entender na hora dessa questão da deixar a carne mais baixa, mais alta? Existem várias formas de se fazer a mesma coisa. E o que vai acontecer? Por exemplo, eu não faço churrasco só na minha casa. Minha casa era outra, tinha uma outra churrasqueira com uma outra situação. Hoje eu tenho essa aqui. Amanhã eu estou no sítio, estou na casa de um amigo, e cada uma, a churrasqueira vai estar em uma condição. Eu não tenho sempre a condição que eu acho a mais ideal. Então o que acontece? A gente tem que entender como que funciona o processo para a gente se adaptar a várias formas diferentes de se fazer os alimentos. Então não existe uma forma correta, uma forma certa de fazer. Existem várias formas de se fazer que chega-se a ótimos resultados. É o que a gente vai fazer aqui hoje. Aqui, ó, só pra gente ter uma referência, a gente tá aqui num calor aqui, ó, de mais ou menos 7 segundos, 8 segundos, olha. Ok? Então, o braseiro já tá quente. Então vamos lá, mão na brasa. Vem cá, Juju, escutar o chiadão. Vamos ver se vai dar o chiadão. Tem que dar, né? E vou colocar no cantinho de cá, na parte menos quente da churrasqueira. Na parte da frente, sempre a parte mais fria da churrasqueira. Vou colocar a nossa manteiguinha aqui para curtir na manteiga. A manteiguinha para curtir na manteiga não, né? Para curtir no alho. Olha, já passou um tempinho. A nossa manteiga já está bem líquida aqui já está bem curtindo aqui na manteiga, já está borbulhando. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho da manteiga. Aí o que eu vou fazer? Vou começar a pegar um pouquinho da nossa manteiga aqui, ó, sem o alho por enquanto, e vou começar a lambuzar a nossa fraldinha normal. Quando pingar lá a manteiga e a gordura, vai subir o fogo. A gente não pode deixar no fogo, evidentemente. A gente vai tirar a nossa carne do fogo, arredar ela para o lado de cá, virar para direita do outro lado, olha, já está criando uma corzinha. E nós já vamos virar também desse lado aqui um pouquinho de manteiga para já ir dando sabor, né? Tanto de manteiga quanto do alho. Vai ficar isso uma maravilha. Nessa receita, o sabor de alho é bem intenso.
Ok, diminuiu o fogo lá, vamos voltar a fraldinha pro fogo. O chiadão que não pode faltar. E vamos voltar a nossa fraldinha aqui pro cantinho, ó, nossa manteiga aqui pro cantinho. Olha como é que a carne tá ficando bonita. Vamos ver como é que tá do outro lado. Também ele tá criando a corzinha, mas eu vou deixar mais desse lado aí. Mas primeiro eu vou colocar, dar mais uma besuntada aqui de manteiguinha. Lembrando que por enquanto nós estamos colocando só a manteiga, viu? Ainda não estamos colocando o alho. Vamos virar para o outro lado. Vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Sempre com cuidado. Quando a gente joga essa manteiga, vocês estão vendo o fogão que sobe aí, para não se queimarem. Ok, mais 5 minutinhos está pronto. Aqui, olha. Agora os dois lados já estão bonitos. Ela já está chegando no ponto já, está próxima do ponto. Aí o que eu vou fazer agora? Vamos colocar alho nela. Vamos encher de alho ela agora, bastante alho. Vai cair bastante na churrasqueira, mas vai ficar bastante grudado nela também. Eu vou deixar antes de virar ela aqui um pouquinho, só para curtir um pouquinho mais o gosto de alho aqui desse lado aqui. Vou esperar aí uns 10 segundinhos, só para quando eu virar, porque cair a gente aproveitar um pouquinho mais. A receita tem uma vantagem, deixa um perfume assim sensacional. Você vai deixar, se isso for feito no começo do churrasco, com os convidados com fome, eles vão ficar enlouquecidos. Virar devagar para cair o mínimo de alho possível. E colocar para o outro lado também. Sempre lembrando do cuidado para não acidentar pela manteiga que gera muito fogo quando ela vai pingando. Ok, prontinha a nossa carne. Vamos tirar agora. Aí o que acontece? Vamos deixar nossa carne descansar. Nós vamos deixar a carne descansar aproximadamente 2 minutos. E o que é importante neste caso aqui? A manteiga com o alho, se você quiser passar um pouquinho daquela manteiga em cima da carne, você pode passar, que ela vai dar um sabor, vai intensificar o sabor. O alho eu não te recomendo colocar aqui agora, que é o motivo contrário que eu não recomendava colocar desde o começo do preparo. Se você colocasse no começo, ele queimava. Se você colocar ele aqui agora, ele está cru. Então, ele não vai ficar com um sabor muito agradável. Então, a gente vai pegar só um pouquinho da manteiga ali agora. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, nesse períodozinho aqui que vai descansar, aproximadamente 2 minutos. Depois a gente vai contar. Ok, vou passar um pouquinho da manteiga aqui ainda, para dar uma intensificada. E isso aqui também é um truque bacana para todas as carnes que vocês fizerem, viu? Depois que estiver pronta, vocês passarem uma manteiguinha por cima. Por quê? Porque ela dá um brilho todo especial à carne, olha como é que fica bonita. Então, vale a pena sempre passar uma manteiguinha em cima dela, que toda carne que vocês fizerem assada, lombo, pernil, frango, vocês colocarem a manteiguinha, pode ser até uma manteiguinha normal mesmo, não precisa ser uma manteiguinha de alho ou coisa do tipo, fica bem legal. Isso. Agora nós vamos cortar a fraldinha. Como que a gente corta a fraldinha, gente? Todas as carnes que a gente deve cortar, a gente deve cortar sempre contra a fibra. Olha, tá bem nítido aqui, olha, que a fibra da fraldinha é nesse sentido. Então, se a gente cortar a carne nesse sentido aqui, acompanhando as fibras dela, ela vai ficar mais dura, mais resistente. Então, o certo é a gente cortar dessa forma. Só que a fraldinha, às vezes, é um corte grande e não é sempre que você quer servir para os seus convidados um pedaço tão grande. Então, o que a gente faz? A gente corta o meio. Vamos dar uma olhadinha no ponto. Olha. E aí,
a gente vai cortar agora os pedaços menores, a gente pode cortar aqui. Como é uma carne de qualidade, num ponto bacana, a gente não precisa de preocupar em picar ela tão fininha. Quando é uma carne mais... quando a gente passa o ponto e tal, acaba que a gente tem mais necessidade de cortar ela fininha. Quando não é uma carne mais dura, mas essa carne aqui a gente consegue já cortar ela fica macinha, ó. Vamos ver aqui como é que ficou, né? Olha se ficou macia. E é uma carne... fraldinha é uma carne um pouco mais dura, não é uma carne tão macia como um contrafilé, como uma picanha, mas mesmo assim ela fica extremamente macia. Vamos provar agora? Muito, muito, muito bom. Salzinho de leve, não tá salgada, sal da medida certa. O gosto do alho muito presente, o aroma do alho assim muito, muito forte. A manteiguinha também dá um sabor. Detalhe que eu não falei, você pode usar a manteiga tanto com sal quanto sem sal. Só que quando você coloca, para ser perfeccionista, né? Quando você coloca a manteiga com sal, você tem que ter ciência que já tem um pouquinho de sal ali. Então na hora de você colocar o sal, você segura um pouquinho na mão. Mas isso eu usei aqui com sal, viu? Pra gente ter uma referência. Maravilhoso. Então antes de continuar a degustar aqui, eu vou deixar aqueles recadinhos padrões, que são: sigam nossas redes sociais, no Instagram, Ilan_Silva_BBQ, no YouTube e no Facebook, Ilan_Silva_BBQ. Curta nossos vídeos, se você gostou. Inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, carnívoros, para eles também conhecerem o nosso canal. E quem reproduzir a receita, marque nosso perfil e também posta usando a hashtag "O melhor churrasco do mundo é nosso". Fui!